queridos, a aula agora é sobre Antônio Gramsci e o conceito de hegemonia cultural. Falaremos sobre como Gramsci compreende o papel das relações humanas e das instituições sociais no que diz respeito à educação. Tá? Por isso existe essa imagem de um professor lecionando, ou seja, dando aula. E existe também aqui uma lista de conceitos: sociedade política, Estado moderno, sociedade civil, hegemonia enquanto direção intelectual e moral, guerra de movimento e guerra de posição, intelectuais orgânicos e planos de ruptura, escola unitária, autoconhecimento, elevação intelectual e moral, nova hegemonia, emancipação, a importância do senso comum e os desafios dos intelectuais orgânicos das massas populares. Tudo isso que está no quadro foi compreendido pelo Gramsci a partir da perspectiva do controle intelectual. Por exemplo, quando você nasce, você é inserido numa família. Então ali você começa a ter uma determinada visão de mundo que é daquela família. Até aí, tranquilo, isso acontece com todo mundo. Só que a família, ela é uma instituição social, ou seja, um grupo de pessoas com regras definidas que todos os membros conhecem. E essa família começa a ensinar visões de mundo para os mais jovens. Mas na medida em que você cresce, você passa a frequentar um lugar chamado escola. A escola é outra instituição social com a qual as pessoas têm contato. Na escola, nós aprendemos algumas coisas. Não questionar muito, evitar problemas, obedecer às autoridades. E nesse processo nós não percebemos, mas nós estamos passando por um treinamento para sermos adaptados a uma estrutura de poder profundamente desigual que explora as pessoas. Essa exploração, entendida por Gramsci, é construída a partir da ideia de Karl Marx. Sim, Gramsci é um intelectual marxista. Então, toda vez que você pensar sobre a educação, pensa comigo, existem intelectuais orgânicos responsáveis pelo projeto de educação que existe na sociedade brasileira. Sabe aquele político, aquele presidente, aquele prefeito, aquele governador? Então, eles possuem intelectuais orgânicos que produzem ideias, produzem ideologias, produzem visões de mundo para convencer toda a sociedade, todo mundo, de que as coisas são naturalmente daquele jeito, que não existem grandes possibilidades de mudança, que nada vai mudar substancialmente. Só que essa forma de poder, ela não é diluída somente através da família e da educação escolar. Ela é diluída também através da indústria de entretenimento, ela é diluída através das diversas manifestações artísticas que existem na sociedade. De tal modo que as pessoas começam a naturalizar situações que não são naturais. E essa incapacidade de perceber as coisas faz parte do pacote. Então, qual é a solução do Gramsci para isso? É preciso que o povo, que o proletariado, que os trabalhadores também possuam os seus intelectuais orgânicos para que eles realizem planos de ruptura. O que significa isso na prática? É preciso que as pessoas que são exploradas na vida em sociedade tenham intelectuais orgânicos capazes de promover um movimento de contra-hegemonia. Porque hegemonia cultural significa espalhar, difundir determinadas visões de mundo, de modo que as pessoas não consigam promover grandes questionamentos. E nós não percebemos como isso acontece. E o Gramsci nos chama a atenção para o fato de que o Estado pensado através da sociedade política e da sociedade civil é um Estado
que tem esses mecanismos de coerção. E durante o século XX é criada na sociedade, de um modo geral, na sociedade humana, a sensação de que não existe mais aquele conflito que existia até o século XIX, aquele embate que existia no século XIX de embate com o Estado, de conflito. Isso não existe mais, não há mais essa necessidade. O modelo de Estado que se constrói no século XX não é igual ao modelo de Estado que existia no século anterior. Aquele modelo de Estado que deu origem a um conflito tal que culminou na Comuna de Paris. Esse tipo de relação entre Estado e sociedade civil não é mais verificado no século XX. No século XX, a relação entre Estado e sociedade começa a mudar. O Estado começa a fazer concessões, obviamente que em acordo com a burguesia, até porque Gramsci é um teórico marxista e ele está pensando o Estado como balcão de negócios da burguesia, como Marx pensava. E os próprios burgueses entendem que eles precisam de intelectuais orgânicos para convencer todo mundo de que as coisas são assim mesmo. Então Gramsci ele vai falar o seguinte, olha, é preciso que os trabalhadores, que os proletários tenham uma direção também intelectual e moral, com um projeto de ruptura, através também da possibilidade de uma criação de uma escola unitária para que o proletariado se autoconheça, para elevar intelectual e moralmente as massas, para criar uma nova hegemonia capaz de libertar o proletariado. Então a ideia de guerra, a ideia de conflito, ela vai mudar. Ela vai mudar do século XIX para o século XX. Porque o modelo de conflito do século XIX é um modelo de embate. E o modelo de conflito no século XX já é um modelo diferente. Onde o trabalhador, o proletário, quem está vendendo a sua mão de obra em troca de um salário, com medo de perder o emprego por causa do tamanho do exército industrial de reserva, dos desempregados. Então, esse proletariado vai precisar, segundo Gramsci, de uma nova estratégia de luta, de uma nova estratégia para conseguir alcançar uma melhor forma de viver em sociedade. E dentro dessa proposta, o Gramsci não descarta o que está presente no senso comum, o que o povo pensa, e ele entende que existem desafios aos intelectuais orgânicos. Porque ser intelectual orgânico do povo é diferente de ser intelectual orgânico das elites, da burguesia. Ser intelectual orgânico do povo, de quem está sendo explorado, de quem está vivendo numa condição profunda de extrema pobreza, de vulnerabilidade, de precariedade, ser intelectual orgânico desse setor da sociedade, dessa parte da sociedade, é um desafio. É um desafio ser intelectual orgânico do povo, porque significa fazer com que o povo entenda que natureza e sociedade são coisas diferentes, natureza e cultura são coisas diferentes. É preciso explicar para o povo que existe uma relação de exploração, é preciso explicar para o povo que existe possibilidade de mudança, e aquela estratégia do século XIX não funciona mais. Agora é preciso levar o esclarecimento ao povo através dos intelectuais orgânicos que devem produzir um movimento de contra-hegemonia. Vale lembrar que o Gramsci reconhece que quando a burguesia não consegue convencer as pessoas, ela usa a sua força policial. A polícia, ela funciona como o braço armado do Estado para garantir que nada vai sofrer profundas alterações, enquanto o Estado representa os interesses da burguesia, os interesses dos patrões. E assim, o intelectual orgânico precisa explicar isso, para que alguma mudança seja possível na sociedade. Em resumo, aprendemos que o Gramsci ele fala sobre o conceito de hegemonia, ele fala sobre a possibilidade de uma contra-hegemonia, do papel dos intelectuais orgânicos na produção de uma contra-hegemonia para emancipar pessoas que são exploradas dentro da estrutura capitalista da sociedade. Então, pode tirar a foto do quadro e até a próxima aula.